Bom dia a todos. Hoje é dia 10 de março de 2026. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje, na composição da Câmara, eu como presidente, em substituição ao Dr. Sérgio Benício, o Dr. Walter do Nascimento. Prazer, Dr. Walter, seja bem-vindo. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado a todos pela recepção e acolhida. Também Rubens de Oliveira Neves e Mariana Rodrigues Gomes, pela representação fiscal, Tiago Dias Negrão Morbach. Nós temos 2 processos em pauta e não temos inscrição para sustentação oral. Então, vamos iniciar pelo processo, pelo primeiro aqui da pauta, Centro-Açúcar, Comércio de Açúcar Limitada. Eu sou o relator, o AIN é o 4.132.379. É uma retificação de julgado. Passo, então, direto ao voto. Muito bem. Conforme relatório deste voto, a parte passiva apresentou retificação de julgado, alegando omissão, com fundamento no artigo 15 da Lei 13.457. E aqui eu transcrevo o artigo 15, faço algumas ponderações sobre os requisitos da retificação de julgado e, em seguida, eu, indo lá para o meu mais um pouco abaixo, no caso em análise, não vislumbro erro de fato, omissão ou premissa falsa, mas sim pretensão consistente na rediscussão do quanto decidido pelo sodalício, inviável nessa restrita via processual administrativa. O autuado aduz que o venerando Aresto, retificando, contém omissão, implicando no equivocado improvimento do recurso ordinário. Em síntese, aduz que a defesa apresentada não é intempestiva, na medida em que os prazos estavam suspensos no período da pandemia da Covid-19. Prossegue citando o memorando 15 de 2020 do Posto Fiscal de Araraquara, o artigo 210 do CTN, o artigo 37 da Constituição Federal e os atos TIT 2 e 3 de 2020, além do artigo 6º, parágrafo 1º, parágrafo 2º da Lei 13.457, para justificar a omissão do venerando Aresto, retificando no que tange às arguições recursais relevantes que foram deduzidas pela parte. Pois bem, o acórdão retificando, na verdade, enfrentou à saciedade os fundamentos da pretensão recursal. Restou assentado que a defesa do contribuinte foi extemporânea, tendo em vista o inciso 2 do ato TIT 2/2020, e que a interrupção dos prazos alcançou apenas os processos físicos, conforme ato TIT 3/2020. De tal modo que o protocolo de sua impugnação foi feito após o prazo do artigo 35 da Lei 13.457, à vista da regular notificação via DEC em 7/4/2020. Nesse sentido, transcrevo os principais pontos que restou decidido quanto ao mérito da causa, folhas 541, que aqui eu transcrevo. Penso que o acórdão retificando está adequadamente fundamentado e que todos os argumentos recursais foram analisados, tendo sido atendido o artigo 38 da Lei 13.457. Com efeito, o objeto deste pedido de retificação do julgado nada mais é do que a divergência de intelecção na solução da lide administrativa, circunstância desqualificadora da nulidade processual, de omissão ou de erro de fato. A Constituição Federal, no artigo 96, incisos 9 e 10, não fez a opção estilística na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser tão só pertinente e suficiente. Assim é que o acórdão retificando atendeu às prescrições do artigo 38 da Lei 13.457. A exposição dos fatos e dos fundamentos foram coesos, isto é, com nexo e uniformidade, sem acarretar qualquer prejuízo à defesa do recorrente autuado. Com efeito, não há que se falar em erro de fato ou omissão na espécie, mas tentativa de rediscutir a matéria de fundo. Não conheço da retificação de julgado nesta parte. No entanto, seguindo aqui no meu voto, não obstante o objeto deste pedido de retificação de julgado, a representação fiscal pede o seu conhecimento e o provimento parcial para que seja afastado o excesso do encargo dos juros, consoante a súmula 10 do TIT, que aqui depois eu faço toda a fundamentação pertinente a respeito da questão, e
Indo já ao final do meu voto, conheço em parte do pedido de retificação de julgado, dou parcial provimento apenas para afastar os juros acima da taxa Selic nos termos da súmula 10. Então, a questão que envolve aqui o mérito da retificação de julgado é a intempestividade da defesa que foi apresentada, que foi reconhecido lá em primeira instância. A Câmara Julgadora confirmou a decisão de intempestividade, né? E aí o contribuinte entrou com a retificação de julgado, com o pedido de retificação de julgado, sustentando que naquela época o prazo estava suspenso, mas como ficou aqui bem esclarecido pelo acórdão retificando e pelo meu voto, né, não houve interrupção dos prazos nesse caso. E, portanto, o recurso realmente é intempestivo, né? A defesa e o recurso são intempestivos. Então, esse é o voto. Então, eu estou apenas afastando os juros da taxa Selic. O processo está em discussão. Presidente, só uma questão aqui. Eu acredito que o seu registro do voto ainda não está feito. Eu não estou conseguindo ter acesso. Eu estou procurando aqui. Eu registrei o voto aqui. Aqui está normal. Doutor Rubens, o senhor está vendo o texto mesmo? Um minuto. Certo. Calma. Opa! Não, é que o texto não subiu. Tá. O teor, né? Puxa vida. Isso. Peraí. Ué, o que será que aconteceu? Aparece a ementa, PRJ, relatório e voto, PRJ para mim. Não, tá errado aqui, tá? Eu acho que eu não salvei o voto. Minutinho só, gente. Puxa. Eu acho que eu copiei e colei e não salvei, por isso que ele não... Mas já vamos resolver já. Poxa, eu li o meu voto aqui, vocês não tiveram acesso, né? Mas deu para entender perfeitamente, doutor. Eu, pelo menos, entendi. Tá. Na verdade, foi isso aí. Teve o recurso foi intempestivo e ele está querendo reverter aqui. Na verdade, ele está rediscutindo mesmo, né? O que a Câmara Julgadora decidiu, né? Ela entendeu que realmente não houve interrupção no caso, né? Então ele deve ter se confundindo ali na época da pandemia, ele se confundiu ali às vezes com o judiciário, né? Provavelmente. Justamente. E acabou perdendo o prazo, né? Quando eu estava lendo esse processo, eu estava lendo o relatório, eu falei, não pode ser. Será que esse contribuinte realmente ele perdeu o prazo? Eu fui e voltei várias vezes e, de fato, ele não observou a questão do prazo. Porque a gente sabe que o processo administrativo tributário, ele é eletrônico, então não houve nenhum tipo de implicação na contagem dos prazos. Teve a notificação foi irregular. Acho que agora está aí, né, Tiago? Muito obrigado, viu? Porque ia ser esse agora processo tá ok. ia ter um problema aqui eu ia ter um problema aqui com... Mas, enfim, eu não estou conhecendo da retificação de julgado, porque ele está rediscutindo a questão da intempestividade, e, no mérito, eu estou conhecendo e dando provimento para afastar os juros da taxa Selic. É isso aí, da súmula 10. Né? E aí eu tive que alterar o resultado do recurso ordinário, né? Ele passou a ser conhecimento integral e parcialmente provido por causa da súmula, né? Então, foi por isso que... Porque ele foi... Originalmente, ele estava improvido, então eu tive que dar provimento em parte por causa dos juros, né? Porque modificou o acórdão, né? Tá tudo ok? Tudo certo. Tudo bem. Tudo certo aqui, doutor. Obrigado, Tiago, pela observação aí, importante, fundamental. Eu achei que tivesse salvado, eu copiei e colei o voto e não salvei, por isso que voltou do jeito que estava lá. E obrigado também pelas observações aí do Dr. Walter, né? Então, estamos, encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação.
Peraí, doutor, deixa eu me localizar aqui para confirmar a presença. Acho que ele deu uma travada, mas acho que vai aparecer agora. Apareceu, sim. Apareceu. Confirmar a presença, ok. Processo em votação. Pronto. Muito bem. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Retificação de julgado conhecido em parte, parcialmente provida, apenas para afastar os juros da taxa Selic. E o recurso ordinário ficou integralmente conhecido e parcialmente provido por conta dos juros da súmula 10. Perfeito. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Auto de infração 5024-209. Autuado Stefano Gutierrez Oliveira. Relatora, a doutora Mariana Rodrigues Gomes Moraes. É um recurso de ofício. Não há inscritos para sustentação oral. Então, eu passo a palavra à ilustre relatora para que apresente o seu voto. Doutora Mariana, com a palavra. Obrigada. Eu vou salvar aqui. Peraí, deixa eu ver. Depois tem que registrar o voto, que ainda não está. Peraí. Uma questão antecedente. Deixa eu só manter aqui certinho para... Como que eu faço para colocar o voto? É o seguinte, você colocou o voto no sistema ou ainda está no Está Word? comigo. É igual o senhor fez, doutor Ivan. Tem um botão editar o voto, se eu não me engano, doutora Mariana. Editar o voto? Editar relato, embaixo. A senhora registrou aqui, ó. Tá registrado. Mas não está, tem não está o voto lá. Tá. O problema foi igual ao que aconteceu comigo. Só que eu não Então, nem coloquei. Tem que colocar. Nada. Então, eu vou habilitar para Tá. a sua edição. Eu preciso editar. Então, eu preciso editar. Está editado. Agora, você vai lá no editar voto. Agora. Aí, você copia e cola. E na parte de baixo, você tem que salvar. Porque senão, foi o que aconteceu. Eu não salvei, aí não ficou registrado o conteúdo, né? Deixa eu ver se ficou certinho. Tá. Deixa eu só ver no final. Eu coloquei assim. Tá. Eu coloquei o seguinte no final: conheço o presente recurso de ofício e nego provimento para cancelar integralmente o auto de infração em relação a todos os autuados. Eu não sei se eu coloco mantenho a decisão. Acho que assim não bom, precisa, né? não precisa, doutora Mariana. Eu me lembro. Assim está correto. Se a senhora tivesse colocado só conheço e nego o provimento ao recurso, também está correto. Mas do jeito que está aqui também está correto. Não há necessidade de alterar. Pode manter, tá bom? Eu me lembro na época que o Zalaf era o presidente, ele falou: coloquem o mais claro possível para evitar qualquer interpretação, né? Sabe o que acontece? É que tem processos que a gente realmente precisa dar uma detalhada no final,
principalmente quando você reduz parcialmente crédito tributário, ou então você conhece uma parte, a outra você dá parcial. Aí tem processos que pode acontecer isso, aí no dispositivo a gente detalha para ficar claro, né? O que, porque senão a gente fala assim, conheço e nego, conheço e dou parcial, e remete aos fundamentos, que não está errado, mas às vezes pode causar dúvida e gera retificação de julgado, né? Atrasa o processo. Mas, nesse caso aqui, não há, né, não há problema de fazer dessa maneira, pode ficar sossegado, viu? Quando o caso é mais complexo, e aí talvez seja o caso de detalhar para deixar claro no final ali, né? Mas tá ok. Pode prosseguir, doutora Mariana. Está aparecendo? Para mim, tá. Tá. Então, tá bom. Então, ITCMD, infração relativa à falta de pagamento do tributo, doadores residentes domiciliados no exterior, decisão judicial que reconheceu o vício de positivação da exigência diante da ausência de lei complementar, improcedência do lançamento pleiteada pelo próprio autuante, recurso oficial não provido a incancelado. Então, houve uma doação, os pais do donatário são residentes domiciliados no exterior, houve a impetração de mandado de segurança por parte dele, com decisão favorável, já transitada em julgado, e o trânsito em julgado foi reconhecido pela Procuradoria do Estado. Então, assim, né, não tem o que fazer. E com relação ao cartório lá, o 11º ofício, eu entendi, quer dizer, não sou só eu que entendo dessa forma, né? Que a responsabilidade ela não é solidária, ela é subsidiária, apesar da lei classificar como solidária, né? Então, também está cancelado em relação ao cartório. Estendeu a ele, né? Estendi a ele, sim. Então, eu não sei, há necessidade, se quiserem eu leio tudo. É porque é um caso simples, assim, né? Eu acho que como a solidariedade está dentro do auto de infração e o auto de infração foi cancelado, não tenho que... Está perfeito. Da minha parte, eu estou de acordo. Dr. Rubens, Dr. Walter, representação, estão de acordo? Eu concordo com a doutora, e eu tive a oportunidade também de dar uma lida no processo na íntegra, e, de fato, a decisão de primeira instância, ela abordou todas essas questões, todo o assunto, e a doutora Mariana aqui também pegou o mesmo foco. Então, eu não vejo como manter essa acusação fiscal. Sem objeções, presidente. Obrigado. Então, diante da intervenção de todos, eu estou encerrando os debates. Vou registrar aqui, né? Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso de ofício conhecido integralmente, não provido, nos termos do voto da ilustre relatora, à unanimidade. Julgamento encerrado, e com o encerramento deste julgamento, também cumprimos a pauta de hoje. Declaro, então, encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. E encerrando a sessão no EPAT. Deixa eu aqui dar uma visualizada na ata, se está tudo em ordem. Ok. Muito bem. Então, agradeço a presença de todos, em especial ao Dr. Walter Nascimento, pela substituição, e doutora Mariana também. Foi um prazer estar aqui conosco pela primeira vez, né? E agora sempre, né? Sim.
Então, Oswaldo, poderia encerrar a gravação, por favor?